E aí, doctors, como vocês estão? Estamos aqui com mais um episódio desse nosso podcast que vai ajudar você, dentista, que é dono de um consultório ou de uma clínica, a tornar a sua clínica, o seu consultório, o mais desejável e também o mais lucrativo aí da sua região. É claro que eu tenho que falar sempre em lucratividade, porque eu vejo demais nas conversas com outros colegas, nas mentorias que a gente faz. O dentista ele não se liga em lucratividade. Ele acha que o valor que ele está cobrando é o valor que ele está ganhando efetivamente, é o valor que ele vai poder tirar dali e gastar, comprar as coisas dele. E não é isso. Então, por isso que eu sempre falo, transformar a sua clínica na mais desejável, mas também a mais lucrativa. E o podcast de hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu achei interessante. Eu estava conversando, eu tenho uma filha de 15 anos e ela está começando a pensar no que ela vai fazer, qual é a faculdade que ela vai escolher fazer. E aí uma das perguntas, né, que surgiu espontaneamente é: tia, e dá para ficar rico sendo dentista? E aí eu trouxe para vocês essa pergunta. Eu sei que vocês já são dentistas, a maioria que já tem consultórios, alguns estão se formando, mas a maioria já tem um consultório, uma clínica. E por isso que eu trouxe. Porque eu acredito, eu passei em média 20 anos para chegar num faturamento que hoje, se eu começasse de novo, com a cabeça que eu tenho, com tudo que eu já aprendi, eu alcançaria, sei lá, em 1 ano, 2 anos. O problema é que nós não sabemos, mas é possível chegar em altos faturamentos, em grandes lucratividades, fazendo um negócio bem feito, fazendo negócios da maneira certa, da maneira que precisa ser feito. É comum as pessoas acharem que já estão fazendo o possível, que estão no máximo, que já chegou ali no teto. E eles se veem diversas vezes, eu falo isso porque eu passei por isso, eles se veem, o que eu tenho que fazer? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas será que a fulano de tal está falando a verdade? É tanto vídeo, tanto dentista falando, é tanta gente. E será que é possível realmente eu mudar de patamar? E eu digo categoricamente para vocês, tem sim como ter mais lucro, tem sim como se transformar num grande nome, ter ser reconhecido. Isso é possível. Faturamentos de 500 mil reais, faturamentos de 700 mil, clínicas que faturam 1 milhão e meio, tudo isso é possível, desde que você tenha uma organização do que precisa ser feito. Você precisa saber como que tem que ser. Primeira coisa, de tudo isso, a primeira coisa que você precisa fazer é trabalhar a sua mentalidade. Porque você precisa ser uma pessoa aberta a aprender, um coração ensinável, entender que o que eu fiz até hoje, o ponto que eu cheguei, era com o que eu sabia. Se eu não consigo crescer, se eu não consigo me desenvolver, se eu não consigo sucesso, é porque eu não estou sabendo fazer. Então, a primeira coisa, abre o seu coração, desce do salto, procura alguém, algum modelo, começa a estudar sobre gestão. Gestão, que eu falo, não é só... Porque a gestão ela é basicamente igual para todo tipo de empresa. É claro que se eu for atrás de uma gestão exclusiva, de alguém que já entende de gestão de clínicas odontológicas, eu vou encurtar o meu caminho. Mas a gestão ela é igual. Quando eu comecei a aprender, eu aprendi sobre empresas no geral. Mas eu sempre tive a inquietação de melhorar, de achar que eu não estava tendo o melhor resultado, né? Hoje nós temos dentistas aí que recebem salários aí de 4 mil, de 3 mil e acham que é só isso. E não é. Hoje nós temos dentistas trabalhando em clínicas que não estão nas suas próprias clínicas, mas que já estão em clínicas estruturadas, clínicas que têm um grande faturamento, que faturam aí 20, 30 mil reais. Então, é possível você ter uma vida muito confortável e, sim, ser uma referência, ter muita lucratividade, ter uma vida saudável. Tudo isso precisa... Mas, para tudo isso, você, em primeiro lugar, precisa se posicionar como uma pessoa que quer aprender. Depois, você precisa conhecer de processos, você precisa saber o que eu preciso fazer no setor comercial. O que é um setor comercial?
Setor comercial é aquele setor que vai lidar literalmente com a venda. Quem que está vendendo? Como é que vende? Quais são as técnicas de venda? Meu colega fulano tá é bom de venda, ele sabe vender. As pessoas têm a crença de que elas nascem aptas a vender. Não é isso que acontece com a maioria das pessoas. Inclusive, existem muitos profissionais que têm sucesso e que não são bons em vendas, mas aprenderam. E aprender sobre vendas inclui aprender sobre pessoas também. Você precisa entender de pessoas, de comportamento. Uma coisa é eu ter um cliente que é apressado, ele quer uma coisa rápida, ele chega no seu consultório, ele diz, não, eu quero saber isso, eu quero o preço e pronto. Outra coisa é um outro perfil de paciente que chega, ele quer ouvir como é o tratamento. Quais são os benefícios? Quanto tempo vai durar o tratamento? E se eu fizer de outro jeito? E acontece isso? E quanto tempo eu tenho que parar de trabalhar? Você precisa perceber o comportamento daquele cliente. Não, ela é uma senhora velhinha, ela quer só mastigar. Ou não, ela é uma senhora, mas ela já tem bastante idade, mas ela é jovem, ela quer sair, ela quer encontrar com amigas, ela quer estética, ela quer muito mais do que função. Ela é uma paciente que gosta de conversar ou não, é uma paciente reservada. Você precisa entender de pessoas para você ser uma boa vendedora. Então, você precisa saber de pessoas e é óbvio que o conhecimento técnico é condição básica. Isso aí a gente não precisa falar. Você precisa entender da técnica para você se tornar uma referência. Você não vai conseguir, mesmo se posicionando, sabendo vender, tendo uma aparência maravilhosa, você não vai conseguir vender se você vai durar pouco tempo a sua credibilidade. O seu sucesso vai ter tempo contado, porque não se segura. Então, você tem que se preparar com a técnica, você precisa fazer os cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, mas é muito além disso aí. Isso aí é o básico. Está lá na basezinha de tudo, né? E você precisa aprender sobre pessoas, precisa aprender sobre técnicas de venda, precisa aprender de pessoas não só para vender, mas para conduzir a sua equipe. Você precisa ter o seu posicionamento. Qual é o diferencial da sua clínica? Ah, mas essa pergunta aí está muito tarimbada. Mas as pessoas não fazem o que precisa ser feito. E eu vejo pessoas querendo vender para todo tipo de cliente. Você vai vender para um cliente que está querendo preço baixo, é um tipo de clínica, é um tipo de profissional, é um tipo de orçamento, é um tipo de venda. Não, eu quero para aquele cliente que está buscando qualidade. Então, é outro tipo de cliente, é outro tipo de venda. Ou não, eu quero para paciente que busca a experiência, a exclusividade, o tratamento extremamente personalizado. É o paciente que quer ser mimado. É outra venda. E você precisa se posicionar. Num primeiro momento, o fato de você atender só um tipo de cliente vai sim talvez demorar um pouco mais, mas ao longo prazo, passa 1 ano, 2 anos naquele posicionamento, vai ser muito mais fácil você ter o marketing vai ser mais assertivo, os clientes que vão vir por indicação, você vai perceber ao longo do tempo que é realmente tua maior fonte de pacientes novos é a indicação, por isso que você tem que saber lidar com o cliente certo, para que ele indique os amigos dele, os parentes, enfim, para que vá para o seu consultório. Então, pessoal, é uma sequência de coisas que vocês precisam fazer. E ainda na questão do comercial, você vai ter que ter uma equipe comercial. O dentista geralmente não sabe nem o que é o setor comercial, o setor financeiro, o setor de RH. Né? Então, vocês precisam começar a ter essa visão de empresa. Por mais que seja doloroso para vocês, não dá para ficar só no mocho atendendo, não dá. Precisa ter o tempo de se dedicar à gestão, aprender de gestão. Ellen, eu detesto, eu não gosto. Então, eu vou te dizer do fundo do meu coração, procura uma clínica com o perfil que você quer atender. Eu quero atender pacientes high ticket. Eu adoro esse posicionamento de high ticket, então eu vou procurar a melhor clínica de high ticket da minha cidade, vou bater na porta e vou falar para o dono da clínica que eu sou uma excelente especialista, que o meu preço é alto, mas eu vou para a clínica dele, porque ele deve fazer uma excelente gestão. Se você não quiser trabalhar com gestão, eu lhe aconselho fortemente a fazer isso.
Porque não vai dar, você não vai conseguir ter sucesso se você não olhar para a gestão. Ellen, eu detesto números, eu detesto planilha, eu detesto lidar com pessoas. Então, mais uma vez, procura uma clínica referência do jeito que você gosta de atender, na cultura que você imagina e vai trabalhar lá. Porque se você não gostar de pessoas, você não vai conseguir ter uma boa equipe. Se você não gostar de planilhas, você não vai ter lucratividade no seu negócio. Você precisa aprender a lidar com isso. Não estou dizendo que você precisa fazer um curso de Excel. Não precisa descer nesse ponto, mas você precisa entender o que é um fluxo de caixa, o que é um demonstrativo de resultados, a famosa DRE. Ah, eu sei o que é, mas você sabe analisar uma DRE? Você sabe olhar para essa DRE e dizer assim, aqui eu estou perdendo dinheiro, aqui eu posso melhorar esse resultado. Esse mês, como é que foi em comparativo esse semestre ou esse trimestre? Eu estou tirando o meu Prolabore. Como é que está esse Prolabore? É um Prolabore condizente com a realidade da minha empresa? Ou eu estou tirando dinheiro para bancar a minha vida pessoal? Outra coisa que você precisa ter em mente. A empresa, ela não tem nada a ver com a sua vida pessoal. A empresa, ela vai lhe pagar um Prolabore, seja pelo seu trabalho como gestora da clínica ou pela sua produção como dentista, que são duas maneiras que o dentista tem de tirar dinheiro, de ganhar dinheiro na clínica. Uma é pelo Prolabore, pela gestão que ele está fazendo, pelas horas que ele está lá sendo gestor, pelas horas que ele está conversando com o pessoal do marketing, pelas horas que ele está conversando com o contador, pelas horas que ele está fazendo treinamento com a equipe. Então, ele vai ganhar ali como se fosse a gestor, né? Como se fosse, assim, entre aspas, um gerente da clínica, por exemplo. E tem a produtividade, que ele tem momentos que ele vai agir como dentista. Ele está lá sentado no mocho produzindo. Como que eu faço para tirar esse Prolabore? Como que eu faço para saber o quanto que eu vou ganhar como dentista? O que eu sugiro para vocês, num primeiro momento, quanto você pagaria por um gestor para fazer o trabalho de gerenciar essa clínica? Então, é mais ou menos assim o salário que você tem que se pagar. E não ficar sacrificando, sangrando a clínica, sangrando a empresa para estar sustentando um padrão de vida que você quer ter. E a clínica não vai, a conta não vai fechar. E aí vai chegar um belo dia e diz, meu Deus, onde é que está indo o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu trabalho e não consigo ter dinheiro. Trabalho e não vejo. Mas as coisas precisam estar ali nos números que você não quer anotar, nos números que você não quer ver nas planilhas. Então, é importante que você, como gestor, como dentista que quer ter a sua clínica, que quer ter o seu consultório, comece a colocar na cabeça de uma vez por todas que eu preciso gostar de planilhas, de números e entender disso aí. Mas como que eu vou entender? E eu preciso também entender de pessoas para lidar com os meus colaboradores, com os meus funcionários, porque senão ninguém vai vestir a camisa da sua empresa. Então, mudar esse paradigma de que eu não gosto de números, eu não gosto de gestão, eu não gosto de pessoas, detesto, já não vai mais ser dono de empresa, nenhuma. Então, o primeiro paradigma é esse. Segundo, saber se pagar. Você pode, inclusive, ser um dono de clínica e não mexer com a gestão, mas você vai ter que contratar alguém para tomar de conta de tudo isso. E aí você vai ter que se submeter, né? As pessoas chamam muito de CEO. Vai ter que se submeter ao que ele está mandando fazer na sua empresa. E ainda assim você vai ter que entender de empresas. Então, e não adianta fazer um curso de administração de empresas. Eu já tive muitos colaboradores e funcionários que eram administradores formados em administração de empresas e que não dava nem para ser um bom gerente. Então, não é só fazer um curso só ou uma graduação de administração, por exemplo. Não é. Precisa ter o conhecimento associado à prática. Então, você faz um curso, faz um treinamento e aplica. Às vezes, não aplica tudo que aprendeu no curso, porque depende de qual padrão que está em que nível de crescimento está a sua empresa. A empresa, ela existe vários níveis. Existe uma empresa criança, uma empresa bebê, uma empresa jovem, uma empresa madura, aquela empresa que já está, inclusive, pronta para ser vendida, se for o caso. Então, cada empresa, você vai poder
aplicar os conhecimentos que você vai aprendendo, dependendo do nível que ela esteja. Em cada curso, cada treinamento que você for fazendo, você vai crescendo e melhorando como empresa, como gestora. Então, dentista, você que quer já levar sua clínica para esse outro nível, precisa ter essa visão geral. E saber, uma das coisas importantes que eu vejo, saber que existe, sim, a maneira de chegar lá. E por onde? Começa a aprender um pouco sobre pessoas, sobre gestão financeira, sobre a parte da contabilidade. Na contabilidade já começa uma bagunça, a pessoa física está misturada com a pessoa jurídica. Enquanto está tudo misturado, enquanto você está sangrando, enquanto você vai ver ali nas despesas da empresa, está lá escrito o restaurante que você foi, a escola do seu filho, o condomínio do seu prédio, e não tem nada a ver com a clínica. Então, esse tipo de orçamento, esse tipo de saída de despesa, não tem nada a ver com a empresa não tem como pagar isso aí. A empresa ela só pode pagar um salário, um prolabore, para quem está trabalhando lá. Então, uma coisa importante é esse, tá? E aí você fica, mas por onde eu começo? Então, nós temos desde de cursos mais baratos, vamos dizer assim, por exemplo, Sebrae. Você tem várias opções de curso no Sebrae, Senac, só que são cursos, eu já participei no começo da minha carreira, só que são cursos muito generalizados. Então, geralmente, hoje não dá mais para você perder tempo. Hoje, ninguém quer ficar fazendo um curso hoje para poder não aplicar diretamente no negócio. Então, se você não puder pagar um curso mais especializado, começa por ele. Começa por um curso mais simples, o importante é começar. Mas, se não, procure cursos, treinamentos voltados. Hoje, antigamente não tinha, mas hoje já tem cursos feitos por dentistas e dentistas com experiência, porque às vezes eu vejo pessoas que têm muita teoria, mas na prática não tem. E faz diferença. Vocês, como dentistas, que botam a mão na massa, vocês sabem que um dentista que tem 10, 20 anos de experiência tem uma técnica. Dentistas recém-formados têm outra técnica, têm outra habilidade. É tudo questão de treinamento. Então, procurem pessoas que realmente vão saber do que estão falando. Saber falar realmente de gestão de uma maneira mais profunda, com respaldo no que realmente é feito em grandes empresas, e não no achismo, e não naquela superficialidade de entregar, vai ensinar para você como é que faz um bom atendimento, joga você um monte de script, não ensina de cultura. É muito fácil eu pegar e fazer uma lista de script que você tem que falar, que sua atendente tem que falar, e jogar para você fazer, mas não é assim. Isso aí não impregna cultura. E uma empresa, ela caminha de acordo com a cultura. E toda empresa tem uma cultura, você sabia? Seja uma cultura que você impregnou propositalmente, intencionalmente, ou seja uma cultura que a empresa mesmo se desenvolveu. A cultura nada mais é do que o jeitão que a clínica anda. É uma clínica que anda apagando incêndio, ganha hoje o que tem para pagar hoje de boleto, está esperando chegar o pagamento do fulano de tal, do paciente tal, até amanhã, porque amanhã vai vencer o cartão e eu tenho fé que aquele paciente vem me pagar. Porque o dinheiro não tenho onde cair morta, eu tenho que esperar aquele pagamento para pagar essa conta. Isso aí não é gestão, gente. Gestão é você estar preparada hoje para os próximos 3 meses, você já tem a previsão de 3, 6, 10 meses, 1 ano, todas as despesas. Se eu abrir hoje, né, as planilhas da minha empresa, da minha clínica, eu sei qual é a despesa que eu vou ter já no mês de dezembro, a despesa que eu já tenho no mês de fevereiro, porque, por exemplo, a gente faz financiamentos para ter equipamentos. A minha clínica hoje, ela tem tomógrafo, tem aquele laser light touch, programação. Então, é possível, eu trabalho com um tipo de empresa que o que vale para o meu cliente é a experiência. Então, o meu público é um público exigente, é um público que vai lá na clínica, ele não quer sair da clínica para ir fazer um exame lá no centro de radiologia, ele quer resolver ali na hora. Então, o meu público exige que tenha muita conveniência para ele. Então,
Faz sentido para a minha empresa ter um tomógrafo, um aparelho que vai fazer tomografia panorâmica, e eu vou resolver o problema dele ali, ó, rápido, é o que ele quer. Mas tem empresas que não faz sentido. É uma empresa que atende, por exemplo, clínicas mais populares, clínicas que atingem um público mais simples, que às vezes é uma empresa que ainda está começando e não pode comprar, não tem dinheiro ainda para pagar pelo equipamento, não tem ainda os demonstrativos contábeis que lhe permitem fazer um financiamento, nem sabem que podem financiar os equipamentos. E aí, isso é que é a gestão profunda. Isso é que é você olhar para a sua empresa, entender onde que ela está e para onde ela vai. Isso vai te dar, inclusive, tranquilidade. Porque você vai saber, hoje eu estou assim, né? Talvez hoje eu estou começando a colocar os números no papel, estou começando a mostrar para a minha funcionária que ela precisa anotar todo R$1 que entra e todo R$1 que sai. Tudo isso, mas vai me dar um acalento, porque eu sei que eu estou num processo, num aprendizado. Eu vou aprendendo e vou transbordando para a minha equipe de colaboradores e para a minha equipe de parceiros, colegas dentistas que trabalham para mim. Porque eu sei que também é outro ponto que vocês têm muita dificuldade, é na hora de contratar um dentista parceiro. Porque, primeiro, vocês têm afinidade pessoal e é muito complicado você fazer negócios, né, com amigo, quando a gente vai falar da parte financeira. Mas, quando você tem a mentalidade de um gestor, o posicionamento de um gestor, você vai mostrar para ele os números. Olha aqui, ó, é esse aqui os meus custos, esses aqui são os meu lucro, que é outra coisa também que eu vou falar sobre mostrar ou não os números. E é esse valor que eu posso pagar para você. E aí, quando você mostra para o colega dentista quais são esses números, aonde você quer chegar, aonde a sua empresa, que hoje é só um consultório, mas que você está trabalhando, quando você mostra para ele que você tem todo esse posicionamento de gestor de verdade, ele não vai ter dificuldade em aceitar trabalhar junto com você. E aí ele vai comprar realmente a sua ideia e vão trabalhar juntos. Muitas vezes, num passo seguinte, com o passar do tempo, ele pode, inclusive, virar seu sócio, que é outra coisa que você precisa fazer numa apresentação. Quando você vai apresentar uma proposta, né, de uma parceria para um colega dentista, você tem que mostrar para ele tudo o que você deseja, que você imagina, que você sonha com ele. Então, ó, fulano, minha ideia é essa, minha ideia é chegar numa clínica com tantos consultórios. Para isso, eu hoje sou a gestora, mas eu vou precisar de dentistas parceiros que depois vão se transformar em meus sócios. Mas, para isso, você tem que mostrar trabalho, você tem que trazer ideias, você tem que sair da passividade. Porque, muitas vezes, tem aquele colega que vai, trabalha, tira o lucro dele e vai embora, e está tudo bem. E tem aquele outro que vai vestir a camisa, que vai te dar ideia. Vamos fazer isso? Vamos fazer aquilo? Que tal se a gente fizer desse jeito? E vai te dar ideias e você vai começar a sentir que aquele parceiro é diferente. É aquele parceiro que você vai estar viajando, ou que você está em algum momento longe da clínica, ele vai dizer, não, deixa que eu vou lá, eu estou indo lá resolver isso. Ou aquele parceiro que um belo dia você chega na sua clínica e diz, olha, ele está fazendo um negócio que não tem nada a ver com a função dele. Ou seja, ele está fazendo um over-delivery. Então, aquele parceiro você pode olhar com um olhar diferente para ele. É um cara que vale a pena depois você chamar para sócio. Então, nessa primeira conversa, você já fala tudo isso para o colega. E vai depender dele. Se ele não quiser vestir essa camisa com tanto afinco, querer um dia ser sócio, está tudo bem. Você também vai precisar desses colegas, desses dentistas que vão lá só atender, vão atender muito bem no padrão da sua clínica e está certo, e está ótimo. Então, é outro ponto que vocês precisam ter essa maturidade, precisam saber como que vai conduzir essa conversa com o dentista parceiro. E mais uma vez, tirar da mentalidade que pessoas são difíceis, que pessoas é ruim lidar com pessoas. É porque as pessoas não sabem. As pessoas não são orientadas. Não são orientadas. Aqui me perguntaram aqui, é possível sair de 40 mil para 80 mil em quanto tempo? Eu acredito que está falando de faturamento, né? Teve uma pessoa que perguntou se para sair de 40 mil e chegar a 80 mil. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem aí perguntas que já vai
me dando mais repertório para conversar com vocês. É importante para mim saber que pontos que vocês querem que eu fale. Até porque terão outras lives, outros episódios do podcast que eu vou estar aqui falando de coisas que vocês querem ouvir. Porque o que eu quero? Eu quero primeiro desmistificar essa odontologia de um fardo, essa odontologia de peso, essa odontologia que o dentista se vê num beco sem saída, e transformar isso numa coisa leve e prazerosa, que você vai chegar num lugar e vai dizer assim, eu sou dentista. E as pessoas, uau, e vão olhar para você com um olhar poxa, ela é realmente, ser dentista é uma coisa boa. Então, assim, para mim, eu já cheguei num ponto que não é a minha clínica mais, sabe? É a odontologia. A odontologia precisa sair desse patamar que a gente viveu muito tempo e passar para esse patamar de uma profissão desejada, uma profissão de sucesso, tá? E agora, quanto tempo, com a pergunta que ele fez aqui, para sair de 40 para chegar em 80? Vai depender da sua mentalidade, do gás que você vai ter para fazer aquilo ali. Toda vez, quando chega no final do ano, as pessoas fazem uma lista de sonhos que vão fazer no ano seguinte. E aí, vamos puxar aqui no seu exemplo. O meu sonho é chegar no faturamento de 80 mil, de 200 mil, de 500 mil, sei lá. Em vez de a sugestão que eu deixo para vocês, em vez de vocês colocarem ali no papel a lista dos seus sonhos, faça a lista dos seus sonhos, mas faça uma lista mais importante. O que você vai abrir mão para chegar naquele resultado? E quanto que eu faço para sair do faturamento de 40 para 80? Depende do que você está disposto a abrir mão. Está disposto a abrir mão de ir para... Tem muita gente, por exemplo, que assiste séries da Netflix, que vai para a academia 10 vezes por semana, que faz muito programa social, que vai 20 vezes para a igreja na semana, que tem... São escolhas. Eu vou para a minha igreja, eu faço meu esporte, eu tenho compromisso social, mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua importância para mim. Então, do jeito que eu já passei por épocas na minha vida que eu não fazia atividade física, porque não tinha tempo, porque eu tinha que estar muito cedo estudando, aprendendo de gestão. Então, eu acordava às 5 horas da manhã e eu ia estudar, porque eu não tinha tempo outra hora do dia, porque eu também tinha que atender. Então, eu acordava às 5 horas da manhã e eu ia estudar, assistir as aulas e botar e tal. E quando eu chegava na clínica, tinha que atender no horário livre. O paciente faltou, eu tinha que chamar a equipe, mostrar para a equipe. Então, tem uma fase da minha vida que eu não ia para a academia porque não dava tempo. Tiveram fases da minha vida que eu ficava com a consciência pesada, porque muitas vezes eu tinha que chegar um pouco mais tarde em casa, eu tinha que pedir para o meu esposo buscar minha filha, e eu sentia isso no coração, sabe? Meu Deus, eu estou deixando minha filha de lado, será, né? É uma dúvida eterna que as mães têm, será que eu estou desprezando minha filha? Será que minha filha vai ter um trauma? Será... E hoje eu vejo que tudo você fazendo com muita conversa, com muito diálogo, com muito amor, você pode chegar e conversar com sua filha, conversar com sua família. Olha, esse ano eu vou me dedicar à empresa. Então, esse ano não me chamem para evento, só sou um evento muito especial. Não vou poder ajudar, talvez, eu não vou poder ajudar em alguma... Até às vezes um evento social, às vezes uma pessoa, né, um colega seu que lhe chama. Então, muita coisa você vai ter que dizer não. Então, o que você vai deixar de fazer? Eu amo assistir uma série. Eu não vivo sem, sei lá o que tanto. Porque o dia só tem 24 horas para todo mundo. Se você quer chegar num lugar mais rápido, se você quer atingir um sonho mais rápido, você vai ter que deixar de fazer alguma coisa. Muitas vezes é deixar de trocar o carro, muitas vezes é deixar de trocar a decoração da sua casa. Enfim, então são muitas coisas envolvidas. Então, tem como chegar de 40, chegar em 80, de 80 chegar a 160 e por aí 320 e 1 milhão? Tem. Mas o que você está disposto a abrir mão? Porque o sucesso, não se iludam, o sucesso ele é muito mais pautado em fazer as coisas acontecerem do que em sonhar. É importante sonhar, porque se você não sonha, você não tem nenhum propósito, uma meta para chegar. Mas você precisa botar os 2 pés no chão. Não adianta só rezar, não adianta só orar,
ter fé, dizer que ter fé, que as coisas vão cair do céu, porque, sabe, o mundo, minha gente, o mundo não é justo. Infelizmente, algumas pessoas têm as coisas fáceis. Muitas pessoas, as coisas acontecem num passe de mágica. Muita gente já nasce no berço de ouro e transforma aquilo numa coisa maior. Muita gente nasce com berço de ouro e destrói tudo. Muita gente já nasce filho, que o pai tem uma super clínica, e ele pega aquela super clínica e transforma na mega super clínica. Outros não, só vai manter. Então, o mundo não é justo. E se você já está entendendo que para você o negócio não está fácil, significa que, infelizmente, você está no meio, que era o meio, que é o que acontece com a maioria das pessoas, que vai ter que suar mesmo. Que vai ter que suar, que vai ter que ter preocupação, que vai aprender muito, que vai ter que acordar mais cedo e dormir mais tarde, que vai ter que botar o corpo para ficar resistente. Não vai se permitir cansar. Muita gente cansa muito fácil. Eu estou cansada, eu mereço. Hoje eu não vou trabalhar. Dia de sexta-feira à tarde eu não vou trabalhar. Eu vejo muito colegas dentistas que não têm sucesso ainda, que não estão com a carreira consolidada e fecham a agenda dia de sexta-feira à tarde, porque vai descansar, porque vai para o salão, porque vai jogar bola, porque dia de sexta-feira eu vou para o meu happy hour 5 horas. Então, é sobre isso que eu estou falando, sabe? E acreditem, Deus não vai mandar nada para você de graça. Você vai ter que fazer a sua parte. E quando Salomão pediu, Deus perguntou para ele o que ele queria, ele disse que queria sabedoria. Mas Deus não mandou sabedoria para Salomão. Deus não mandou. Salomão, ele foi o homem mais rico que existiu no mundo até hoje. Daquela época até hoje, nunca existiu nenhum homem mais rico. Mas ele foi atrás de cada tribo daquela época, que eram as comunidades. Ele contratou 2 dos maiores sábios de cada tribo, ou seja, mentores, para que conduzissem ele. E ele foi estudar com esses mentores. E aí ele ficou sábio, ficou muito inteligente, conseguiu fazer muita riqueza. Mas não foi assim, Deus não deu assim, te dou a sabedoria, não. Ele foi atrás. Então, vai atrás dos teus mentores, vai atrás das pessoas que tu vai aprender, aprende com pessoas que sabem, que já passaram pelo caminho. Tá? Então, o meu bate-papo hoje aqui era essa coisa mais aberta para a gente dar esse start inicial, porque eu vou ficar aqui, que de vez em quando eu trago dentistas para conversar sobre gestão, trago profissionais especializados, mentores de outras áreas, trago mentores de financeiro, trago mentores de arquitetura, eu trago mentores de contabilidade, eu vou trazer aqui uma especialista em contabilidade para falar sobre esse famoso leão, né, que é o imposto de renda, que eu já estou cansada, de saco cheio, de ouvir dentista dizer: nossa, como eu pago muito imposto. Eu só consigo traduzir na minha mente que ele está ganhando muito dinheiro. Então, se você é desses que está reclamando, ainda hoje está reclamando que paga muito imposto, vamos mudar esse jogo, né? Na minha época, lá antigamente, tinha fita. Então, vamos trocar essa fita, vamos trocar esse disco, porque isso aí não cola mais, que quem paga muito imposto é porque está ganhando muito dinheiro, graças a Deus. Mas eu vou trazer também aqui outros profissionais, como eu estava falando, o contador. E toda semana nós vamos estar postando novas lives. Comentem aqui que assunto você gostaria que a gente conversasse, que tipo de profissional. Nós estamos, sim, preparando a nossa mentoria. Nós vamos montar essa mentoria, a gente já eu dei uma pausa, mas agora eu vou voltar novamente a montar essa turma, já estão me pedindo e eu já venho, porque, assim, a minha ideia, né, vai ser fazer realmente diferente. Eu vou fazer a mentoria somente para as pessoas que querem. Que eu falei para vocês aqui que não tem receita de bolo e também não tem nada fácil. Então, eu só vou querer, nessa turma da mentoria, pessoas que queiram arregaçar as mangas, largar essa história de estar fingindo que está trabalhando, fingindo de estar fazendo a coisa certa e fazer o que tem que ser feito. Então, primeiro, a mentoria que a gente vai fazer não vai ser para menino, tá? Vai ser um jogo de gente grande. É quem quer sair da zona de conforto e fazer a diferença, tá? É passar mesmo aí
1 ano, 6 meses, entregando o seu melhor para depois chegar naquela zona de conforto e a plenitude que a gente conquistar e usufruir do status, usufruir dos assuntos que a gente está programando para vocês, tá certo? Vamos depois vamos ter mais detalhes sobre essa mentoria, vamos falar um pouco mais, tá? Lá nós vamos ter, sim, momentos para falar de gestão financeira, de gestão comercial, de pessoas, como é que faz para vender, que público que eu vou atender, né? Qual meu público vai ser mais rentável para mim, qual é o tratamento que é mais rentável, que tipo de campanha que eu vou fazer de marketing, que tipo de criativo que é bom. Então, nós vamos falar sobre tudo. Quando eu falo de gestão profunda, é isso, é a gestão enraizada mesmo, é lá no fundo, é o ouro que não está na superfície, tá bom? Não estou falando da ponta do iceberg que você vê, tá? Eu estou falando do que está lá no fundo, que vai te dar essa consolidez nos seus resultados, tá bom? Para saber mais, curte o nosso perfil, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube, clica aí o sininho que vai te alertar toda vez que um novo podcast for ao ar. Todos os nossos podcasts são voltados para clínicas odontológicas. Nós temos o podcast da Clínica Ellen Daniel, que é para paciente. O que eu estou falando aqui é o podcast da Clínica Autogerenciável, que é o podcast para clínicas, para dentistas, tá bom? E eu aguardo vocês no próximo episódio. E esse episódio ele vai ficar ao ar todos os domingos, tá? Às 10h30. Um abraço e curte, comenta e compartilha com seu colega dentista. Tchau, tchau!